Prazer, eu sou a Marjorie e vou falar sobre o quentismo. O quentismo, no Brasil e em Portugal, designa uma importante fase da história da literatura desses países, apesar de ter se expressado de modo diferente em um e outro. Oi, prazer, meu nome é Eduardo. No Brasil, designa o conjunto de textos e autores do período colonial, compreendendo os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa, dividido em duas vértices, uma caracterizada pela ocorrência de textos de informações e outra pela ocorrência de textos caráter catequizador. Esse período inicial de germinação das letras do nascente território brasileiro é de fundamental importância para se conhecer a história do país e sua tradição literária. Em relação a Portugal, o quentismo manifestou-se em uma produção literária voltada à expressão clássica, ou seja, foram produzidas obras que retomaram temáticas e estéticas greco-latinas, aos moldes do que propunha o Renascimento. Nos primeiros 3 séculos do Brasil, a vida social e, consequentemente, a esfera econômica e cultura desenvolveram-se em torno da relação entre a colônia e a metrópole. Essa relação deu-se de modo com que a colônia fosse extremamente explorada pela metrópole, o que fez com que a preocupação imediata dos primeiros colonos, ou seja, habitantes do território, fosse ocupar a terra, explorar o pau-brasil, cultivar a cana-de-açúcar e extrair o ouro. Essa postura exploratória foi determinante para que houvesse no território núcleos urbanos surgidos a partir dos ciclos de exploração dessa matéria-prima, destinadas à metrópole europeia. Assim, formaram-se no Brasil ilhas sociais, mais precisamente as seguintes: Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente à exploração econômica, que foi o centro propulsor desses núcleos, havia dentre seus habitantes aqueles que manifestaram por meio da escrita os primeiros ecos da literatura no Brasil, ou seja, as primeiras manifestações, embora tímidas, do pensamento da elite intelectual. Os primeiros registros escritos do Brasil têm como característica a documentação do processo colonizador que marcou os primeiros anos do povoamento. São informações que viajantes e missionários europeus anotaram sobre o homem e a natureza das terras, que conheciam naquele contexto. Esses registros descritivos não pertencem à categoria literária, já que não havia uma preocupação estética em organizá-los em prol de um deleite advindo de uma leitura de fruição, ou seja, voltada ao prazer como os gerados por uma obra ficcional. Porém, alguns críticos literários situam essa produção nascente como uma rica fonte temática para escritores posteriores. Afinal, a descrição da paisagem original dos hábitos e costumes indígenas e dos grupos sociais que nasciam com núcleos urbanos que surgiu, formou uma enciclopédia a que escritores como os do romantismo brasileiro recorrerem para fazer uma literatura genuinamente voltada às temáticas nacionais. Assim, a embrionária produção intelectual do Brasil colônia, materializada nos relatos dos viajantes e dos missionários católicos, tem valor não só histórico de registros de uma época, como também serviu a material temático inspirador à produção literária posterior, que teve como princípio a construção de uma literatura verdadeiramente do Brasil, estabelecendo-se como contraponto à produzida em Portugal. Quentismo ou classíssimo em Portugal. Quentismo ou classíssimo é como se nomeia o conjunto de obras literárias produzidas durante o Renascimento, movimento artístico, literário e científico inspirado na cultura greco-latina, que vigorou na Europa no século 1501. Indo ao encontro do que ocorria na história naquele momento, marcado por profundas transformações sociais, econômicas, culturais e religiosas,
O classicismo promoveu a substituição da fé medieval pelo culto à racionalidade, o cristianismo pela mitologia grega e latina, e sobretudo elevou o homem ao centralismo de tudo, antropocentrismo. Pero Vaz de Caminha, 1450 e 1500, Escravidão Mor, da Enquadra, liderada por Pedro Álvares Cabral, 1468-1520. Pero Vaz de Caminha, escritor e vereador português, registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Fez isso por meio da Carta de Achamento do Brasil, datada de 1º de maio de 1500. A Carta de Pero Vaz da Caminha, escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. Características do quentismo. A visão do homem europeu sobre o Brasil é a marca do quentismo, um movimento literário que teve início em 1500. Assim, o quentismo retrata a condição colonial no Brasil como território, além dos objetos e da população indígena que aqui viviam. O entendimento do homem europeu e seu ponto de vista sobre a nova terra são predominantes nos 3 primeiros séculos da literatura brasileira. As manifestações nacionais só serão totalmente oriundas da terra a partir do romantismo, quando começa a chamada Era Nacional. Principais características do quientismo: crônicas de informação ou crônicas de viagem, texto de caráter documental e religioso, uso de uma linguagem simples, descrição e exaltação à terra, uso exagerado de adjetivos e superlativos, literatura pedagógica, poesia didática e teatro pedagógico. O quientismo tem como tema central os próprios objetivos da expansão marítima, a conquista material relacionada com as grandes navegações e a conquista espiritual resultante da política portuguesa da Contra-Reforma e representada pela literatura jesuíta da Campanha de Jesus. Por que o quentismo não foi conhecido como uma escola literária? O quentismo tem esse nome por se passar em 1500 e se resume a todos os conhecimentos históricos vividos no descobrimento do Brasil e a religião que a Igreja queria passar para os índios em forma de sermões. Inclusive, o que marca no quentismo é a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, relatando tudo que se passava no Brasil e suas riquezas. É por isso que o quentismo também é chamado de literatura informativa. Porém, o quentismo se destaca na literatura jesuíta, através dos sermões com intenção de catequizar os habitantes brasileiros da época, os índios. Por isso é que não se pode considerar realmente uma escola literária. O quentismo se refere apenas à data e acontecimentos que se passaram e não uma época literária como as outras.